gente começa a perceber a movimentação para os encontros, para a atenção aos afetos, aos gestos, que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Para falar sobre essa importância, a importância de ser presença, eu recebo aqui com muito carinho, vou bater esse papo com ela, com a psicóloga Clara, Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Tudo bem, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Prazer é nosso te receber também, seja bem-vinda. Obrigada. Maria Clara, o que significa na prática ser presença, estar presente com a família? Acho que é uma ótima pergunta, né, para a gente começar já. Porque é isso, né? Quando a gente fala sobre ser presente, a gente se confunde muito. A gente pensa que a gente está falando sobre ser presente no ambiente físico, né? Então, ocupar o mesmo espaço. E não é só isso, vai para muito além, né? Então, a gente fala sobre conexão, sobre vínculo. Então, é ser presente plenamente ali. Então, ter atenção plena no outro que está com você, sem nenhuma distração, sem nada entre você e o outro. Então, que tenha uma escutativa, que seja um momento para construir vínculo, para construir conexão. E como é que a gente faz isso, né? É escutando plenamente o outro, é acessando aquele outro. Então, o que ele tem a me dizer? Então, olhando para o olho dele, sem nenhuma distração mesmo, sem o celular, sem tanta coisa que vai atrapalhando as relações, né? É interessante como realmente isso é sentido pelas pessoas, né? Tem muita gente que quer, ela vai ter ali 7 convites e ela vai nos 7 convites, mas ela não está presente realmente, né? É isso. E essa presença vazia, né? Só da presença fisicamente, né? Que diferença? O que faz uma pessoa ela estar presente realmente? É a intenção dela? Isso, é a intenção e você escolher mesmo qual a prioridade daquele momento, né? Então, a prioridade é estar com a pessoa que eu estou ali diante de mim. Então, eu vou silenciar tudo ao meu redor e vou viver esse momento. Então, é um momento de construir conexão mesmo. Então, a gente precisa escolher estar com o outro, né? Ativamente. Então, é uma escutativa, não é qualquer escuta. Então, eu escolher, estou aqui com você, então quero te ouvir, quero estar próximo, quero fortalecer essa nossa relação, né? É interessante porque também me parece que a pessoa ela precisa estar bem cuidada, né? A pessoa ela só escuta afetivamente, ela só escuta ativamente, está presente realmente quando ela está bem com a vida dela. Com certeza. É isso mesmo? É isso, porque é isso, né? A gente começa a ficar muito inseguro mesmo, né? A gente tem dificuldade, ainda mais hoje em dia, né? Com toda essa aceleração que é exigida, a gente vai se distanciando dos outros, né? A gente vai perdendo um pouco essa naturalidade de conexão, de criar vínculo. Então, a gente vai ficando muito fechado. Então, a gente tem medo de vulnerabilidade, medo de demonstrar afeto. E quando a gente está nesse estado, a gente não se conecta, né? A gente não se permite acessar o outro. Então, realmente tem muito isso, né? Tem. E ainda mais hoje em dia, tem sido muito comum a gente observar isso. Muito. Né? E é um período que as pessoas querem muitas outras próximas. Nós somos seres que dependemos uns dos outros. Sim, a gente diz, né, na psicologia mesmo, que nós somos seres sociais, né? Então, a gente precisa de relação, isso é a base da nossa estrutura mesmo, né? Então, é o que nos estrutura, é o que nos traz sentido para a vida, e a gente tem perdido um pouco isso, né? Então, como eu falei, com muito, né, com as tecnologias avançadas, com muito trabalho, muita ocupação, a gente está se distanciando do real significado, do que é o Natal, do que é a nossa vida mesmo, que é isso, que é se conectar, que é se aproximar, né? Sim. Então, em situações em que as pessoas também, às vezes, sofrem de maneira demasiada quando certas pessoas não estão por perto. Né? Com aquela presença, só serei feliz, o meu Natal só vai existir se aquela pessoa estiver aqui. E, de repente, não é possível mesmo. A pessoa mora em outro país, né? Uma situação de doença, enfim, vários motivos. Não necessariamente, né? A distância física pode realmente ser um fator aí? Então, aí que tá, né? É isso que a gente tem dito sobre essa presença, porque essa presença não é a presença física. Então, há outras maneiras de fortalecer um vínculo que não seja fisicamente. Então, é muito possível se fazer presente na vida do outro à distância. Dá alguns exemplos pra gente? Por exemplo, é isso, né? Então, num dia de Natal, fazer uma ligação para aquele amigo que está distante. Então, conversar com ele, ouvir como é que tá a sua vida, como é que vai ser esse Natal para você. Então, se aproximar das suas relações, mesmo que elas não estejam ali. Né? Então, viver um momento significativo como é possível. Né? Então, às vezes, mesmo distante fisicamente, é possível construir esse vínculo. As pessoas ficam preocupadas muito com presentes, né? Com o que vai servir. Às vezes com situações materiais, né? Isso coloca isso muito em xeque ali. Se eu não tiver, então eu não vou receber bem. E a outra coisa também que eu percebo, as pessoas trabalham demais. Ficam muito preocupadas, trabalhar fora, trabalhar dentro de casa também. Às vezes você vai na casa da pessoa, eu tô limpando o quintal, daqui a pouco eu te atendo, eu tô no celular e tal. O que tá acontecendo aí? Então, né, eu acho que assim, pra gente viver um Natal e uma época mais consciente, mais presente, mais leve, a gente precisa desacelerar. A
A gente precisa aceitar pisar no freio um pouquinho mesmo. Então, entender que tem o tempo de cada coisa e a gente se reconectar com a gente, porque é isso que a gente está dizendo, né? Então, se eu estou desconectado comigo, eu também não consigo me conectar com o outro, né? Então, é isso, com a tecnologia, com a aceleração. Então, a gente sempre ocupado, sempre pensando em produzir, a gente está se distanciando disso, né? Então, de poder se relacionar com o outro, de poder se conectar. Então, acho que a chave nesse momento é a gente desacelerar mesmo. A gente entender que tudo bem, que a gente não precisa ficar se comparando, olhando para o outro o tempo todo, né? Ah, sim, então, isso também faz uma diferença. Opa. Muito importante isso que você fala. E existe uma pressão social do tem que, né? Tenho que estar em todos os eventos, tenho que dar presente para todos. Algo que às vezes está distante da realidade da pessoa. Sim, surge uma pressão mesmo, uma pressão, parece, né? Como se fosse uma regra. Então, o Natal tem que ser dessa maneira, né? Isso. Como se fosse um script ali. E aí a gente se libertar um pouquinho mesmo disso, né? Abandonar essa ideia de eu tenho que agir como todo mundo age, eu tenho que fazer o que todo mundo faz. Então, a gente pode criar nossos próprios rituais, nossa própria tradição, né? A gente pode romper um pouco com isso. Então, o que faz sentido para a sua família? Sua família gosta de dar presente material ou prefere só a presença, só presente afetivo? Então, a gente pode inaugurar alguns movimentos, né? Então, pensar numa coisa que faça sentido para você. Não há uma regra geral, né? É verdade. Faz muito mais sentido. Desenvolver a criatividade nesse caso também, né? Sim, com certeza. E outro fator que a gente pode citar, né, Maria Clara, que é uma família menor. A gente vê muitas pessoas sofrendo, porque antigamente tinha tantos irmãos, todo mundo se reunia na casa da mãe. Hoje, as famílias, ela tem uma outra estrutura e também a quantidade de pessoas talvez também lidar bem com isso, né? Aceitar. É isso? A configuração está bem diferente atualmente mesmo, de família, até dessa união mesmo no Natal. Acredito que antigamente era mais tradição ainda, essa união, essa presença, e hoje acredito que está se perdendo um pouquinho. Mas é isso, então pensar o que faz sentido para a sua família. Então, sua família é de 3, 4 pessoas, como vocês gostam de passar essa data, né? Sim. Então, vocês se reúnem para comer uma coisa gostosa, vocês gostam de passear, o que é bom para vocês, né? Sim. Então, é isso, se conectar a partir do que é possível, do que é real para você, né? Para poder também se permitir dar outro sentido, né? Exatamente. E não ficar sofrendo com o que não é possível. É isso, né? A gente fica esperando o ideal, não alcança, mas vamos com o que é real, né? Com o que a gente tem. Né? Ai, tão bom quando a gente percebe isso, né? Consegue viver mais leve, né? Nossa, sim. que ótimo. Obrigada, Maria Eu Clara. que agradeço, muito por nos obrigada. ajudar a trazer para a consciência que é possível viver um Natal mais... Importante refletirmos sobre isso, né? Muito importante refletir sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua Obrigada a você. Que bom. Muito bom, né, gente? A gente aprende a cada momento a reinventar, ser criativo, para que seja diferente, não é, Padre Eduardo? É isso mesmo, e essa diferença sempre traz o nosso desejo de abertura para com o sagrado, abertura para Deus. E o mês de dezembro começa com toda essa expectativa bonita de muita abertura para o mistério de Deus, de um Deus que vem de fato ao nosso encontro.